onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu, e tu és tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca falhará. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu sou teu, e tu és Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor nesta manhã maravilhosa. Glória a Deus. Aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sobre os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou secado, Ele me conduz. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, desce de repente, alegria imensa, sempre a me encher.
Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus nessa manhã, que o Senhor seja a tua força, que Ele seja o teu cântico, que o Senhor Jesus seja a tua esperança, que Ele traga no seu coração, ao longo desse culto, o renovo de que você precisa, para que continue caminhando. Que o Senhor te dê coragem. Nós precisamos de coragem. E coragem é a fé que Deus coloca em nosso coração. Coragem é agir com o coração. Que Deus te dê coragem. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Erga a sua voz agora em uma adoração, em uma canção de louvor ao nome de Jesus, dizendo: Senhor, eu te agradeço por esta manhã, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pelo meu trabalho, eu te agradeço pelas adversidades, pelas dificuldades da minha vida, eu te agradeço pelos problemas que tenho tido, porque em todas as coisas o Senhor está trabalhando em meu favor. Em tudo o Senhor está trabalhando e agindo por mim. Então agradeça ao Senhor. Não tenha no seu coração nenhuma palavra de murmuração, mas apenas de gratidão a Deus. Porque o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor está sempre cuidando amorosa e carinhosamente daqueles que lhe pertencem. Então, meu irmão, louve, agradeça ao Senhor agora. Agradeça pelo desemprego. Agradeça a Deus por esse problema familiar, dizendo: Senhor, eu te agradeço não porque o meu coração está satisfeito com essa situação, mas eu te agradeço porque sei que o Senhor cuida de mim. Porque sei que o teu cuidado está presente na minha vida em cada uma dessas circunstâncias difíceis que eu estou enfrentando. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é digno de louvor e de gratidão. Em todas as circunstâncias da nossa vida, o Senhor tem o controle. A tua palavra diz que o governo está sobre os seus ombros. E nós não duvidamos dessa palavra, Senhor. Nós não, ó Deus, descremos dessa verdade. Nós cremos que o Senhor, ó Deus, está no controle, porque tu és o governo da nossa vida. O Senhor é aquele que vai adiante de nós. O Senhor é aquele que desfaz todas as muralhas de impedimento, todas as muralhas, ó Deus, de separação. O Senhor é aquele que desimpede os nossos caminhos. O Senhor é aquele que desobstrui, ó Deus, a trilha que nós temos diante de nós. Então, sendo assim, nós queremos confiar nesta manhã no Senhor, a nossa vida, a nossa história, a nossa família, a nossa vida profissional, a nossa vida afetiva, a nossa vida familiar, a nossa vida relacional, a nossa vida acadêmica. Todas as coisas agora nós entregamos nas tuas santas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós, lançando sobre o Senhor toda a nossa ansiedade agora. A ansiedade, Senhor, que nós sentimos diante, ó Deus, do sofrimento, diante, Senhor, daquela situação que gera desajuste nos nossos relacionamentos, nós lançamos sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Essa é a tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que no meio da nossa pobreza, no meio, Senhor, da nossa fragilidade humana, o Senhor cuida de nós. Louvado seja o teu nome. Receba a honra, Senhor, receba a glória, receba o louvor, receba a adoração por esta manhã de culto que nós queremos prestar a ti. E agora, Senhor, toma este culto nas tuas mãos. Faz desse culto, Senhor, algo que exalte, que glorifique, que bendiga, que faça com que o teu nome seja elevado neste lugar. Que o teu nome, Senhor, seja santificado no nosso meio, e que a tua glória seja exaltada neste lugar. Que o Senhor seja o centro de todas as coisas que ocorrerem nesse culto. A palavra pregada, as canções entoadas, as orações feitas, o abraço dado no nosso irmão, que nós façamos tudo certos de que só podemos fazê-lo porque o Senhor é o centro da nossa vida e da nossa história. Que seja assim no nome de Jesus. Amém e amém. O povo de Deus pode dizer amém? Amém. Mais forte um pouquinho? Amém. Amém. Graças a Deus. Amém significa assim seja. É uma expressão
da liturgia do culto, que nós não podemos perder. Não devemos usar de qualquer forma, mas não devemos perdê-la, porque nós dizemos: seja feito de acordo com a tua vontade, seja feito assim em nome de Jesus. Você já deve ter feito isso, mas se não fez, pode fazer. Se já fez, faça de novo. Dê um abraço no seu irmão, cumprimente ele com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aquele que está à sua frente também, aquele que está atrás de você. Nós queremos agora que os nossos visitantes apenas permaneçam em pé 30 segundos, 15 segundos só. Os visitantes, você que está pela primeira, pela segunda vez, aqui no centro, aqui à minha direita, Deus abençoe muito a vida de vocês. Obrigado por vocês estarem entre nós. Nós queremos oferecer a vocês uma lembrança da nossa igreja, da nossa comunidade, e convidá-los para estarem outras vezes entre nós, tá bom? Que Deus abençoe vocês profundamente, que esse culto seja uma bênção para a vida de cada um de vocês. Podem se assentar, fiquem à vontade, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de cada um aqui nessa manhã de culto a Deus. Nós vamos assistir agora um vídeo sobre o acampamento que vai acontecer no período do carnaval, o Start Camp, e depois nós vamos assistir também o IPI Notícias, com as notícias da nossa comunidade, para que você fique inteirado a respeito de tudo que está acontecendo. Away till you rescued me. You set my feet on solid ground. When I lost my grip, love held on tight. Even my words didn't change your mind. My guilt and shame lost in your grace. You took me from the wayside, called me your own, told me your life, and you carried me home. Jesus, you're all. Olá, tudo bem? Começa agora o IPI Notícias com as informações da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. Vamos falar do CTC, o Centro de Treinamento Cristão. Através do CTC, queremos o aperfeiçoamento do povo de Deus para a obra do Ministério Cristão. A partir do dia 31, terça-feira, às 20 horas, você tem um compromisso marcado com o seu crescimento profissional e espiritual. As fichas de matrículas já estão disponíveis. Você deve preencher e deixar com os diáconos de plantão aos domingos ou na secretaria da igreja no horário de expediente durante a semana. Cursos como Introdução à Bíblia, treinamento de liderança de células e ainda classes temáticas para crianças de 2 a 10 anos, adolescentes e pré-adolescentes. Faça já a sua inscrição. Treinamento do Departamento Infantil e Líderes de Células. Objetivando integrar a visão da igreja em células e o departamento infantil, haverá no dia 28, sábado às 14 horas, um treinamento que deseja incluir a equipe do departamento infantil, liderança de células e os pais que queiram fazer parte da implantação desse novo material. Compareça, a entrada é franca. Cursos da Família.
Invista em sua família através de um dos nossos cursos. Tenha mais informações procurando o Ministério de Família, que funciona nas instalações da igreja, de segunda a sexta-feira, no horário de expediente, ou pelo telefone 3422-3187 e fale com o Wagner ou Shirley. Mudança de horário do culto. Atenção, no dia 29, o culto da manhã passa a acontecer em novo horário, 10 horas. Não se atrase. Assim, a condução da liturgia e as demandas de atividades que acontecem no culto da manhã serão melhores distribuídas. Então, atenção, grave aí, domingo, dia 29, o culto passa a acontecer às 10 horas da manhã. Por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Irmãos, nós já estamos recebendo as inscrições para os cursos do CTC. Todos, quando entraram na sua cadeira, no assento da cadeira, havia essa ficha aqui, CTC, Centro de Treinamento Cristão, não é? Nós espalhamos aí pelas cadeiras da igreja essa ficha de inscrição, onde você tem os vários cursos que serão oferecidos às terças-feiras, a partir do dia 31 de janeiro, às 20 horas. Nós teremos aí cursos para jovens e adultos, teremos cursos para os adolescentes e para as crianças de 2 a 10 anos. Então, é só você olhar a sua ficha, você tem dentro dela todas as informações dos cursos que serão oferecidos no Centro de Treinamento Cristão às terças-feiras, e você pode fazer a sua inscrição, né? Você pode preencher os dados aqui, na capa do nosso prospecto, você pode preencher seus dados com nome, data de nascimento, fone, celular e e-mail, e também entregar para um dos nossos diáconos no final do culto, aos domingos, ou você pode vir até a secretaria durante a semana e entregar também a sua ficha e fazer a sua matrícula. Se você quiser fazer isso hoje, já, agora, você pode erguer a sua mão, um dos irmãos diáconos vão até você entregar uma caneta, caso você já queira entregar no final do culto, é só erguer a mão, um dos nossos irmãos vão até você e entregam uma caneta para facilitar a sua vida em relação à inscrição no CTC. Lembrando que o CTC nada mais é do que a junção, a união de dois trabalhos que nós tínhamos na igreja. A escola de líderes, que funcionava às terças-feiras, continua sendo uma escola para líderes, e a academia bíblica, que funcionava aos domingos às 9 da manhã, continua sendo um estudo para toda a igreja. Então, o CTC uniu as duas coisas. Então, você pode vir, você que quer participar dos cursos, você, não, mas eu não sou líder, mas você está livre para vir e para participar dos cursos. Nós teremos o trabalho com as crianças e tudo mais. Agora, com isso, houve uma mudança. O nosso culto da manhã, que tem começado às 10h30 e que na semana que vem ainda, dia 22, começará às 10h30 também, no dia 29 e a partir do dia 29, ocorrerá sempre às 10 horas da manhã. Então, nós vamos adiantar o culto meia hora, 30 minutos. O culto que acontece às 10h30 vai passar a acontecer às 10 horas. Ok, irmãos? Tudo certo? Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo 28, verso 13. Eu queria convidar você para uma oração agora muito específica. O verso 13 do capítulo 28 de Provérbios diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você pode repetir esse verso comigo? Vamos lá? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará
misericórdia. Quero convidar você para um momento em que nós temos a oportunidade de confessar diante do Senhor os nossos pecados, pedindo: Senhor, perdoa o meu pecado. Porque a tua palavra diz que se eu continuar encobrindo a minha transgressão, não haverá na minha vida prosperidade, eu não vou desenvolver, eu vou continuar patinando, vou continuar atolado nesse lamaçal que não me permite avançar, crescer, prosperar. Faça isso agora diante de Deus. Senhor, nós queremos pedir que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, lave o nosso coração nessa manhã. Nós não queremos, ó Deus, alimentar na nossa alma sentimentos que não convêm a santos, sentimentos, ó Deus, que não glorificam a Deus, emoções que trazem, ó Deus, tanta confusão para a nossa alma. Nós não queremos alimentar, nós não queremos nutri-las com alimento, Pai. Nós queremos antes deixá-las morrer crucificadas. A Tua palavra diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A Tua palavra diz que a carne deve ser crucificada com Cristo. E é por isso que agora nós pedimos que o Senhor purifique o nosso coração. Pai, alguns de nós não temos visto crescimento, não temos visto prosperidade nas várias áreas da nossa vida, porque estamos guardando, estamos, Senhor, cercando o nosso pecado tão estimado, tão querido, e não queremos confessá-lo, muito menos abandoná-lo. Mas nesta manhã nós pedimos: Senhor, por obra do Teu Santo Espírito, nos convence desse pecado e do juízo e da justiça que vem sobre nós, pois a Tua palavra diz que tudo quanto nós plantamos, nós colheremos. Toda semente que nós plantarmos trará colheita. Por isso, Senhor, tenha misericórdia, convence o nosso coração, livra-nos, ó Deus, desse erro, livra-nos dessa prática, livra-nos, ó Deus, dessa maneira de agir, de pensar, de falar. Ó Deus, faz com que o nosso coração seja purificado, não por um rito, por uma cerimônia, mas por meio da ação do Espírito Santo e do sangue de Jesus, que continua sendo vertido na cruz do Calvário, como uma fonte inesgotável de cura e de libertação. É isso que eu te peço, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar o nosso irmão Gustavo Goto e a sua família também, para que venham aqui à frente. Eles vão ter alguns minutos. Gustavo quer falar à igreja da sua chamada, chamada missionária da sua família, e nós vamos ouvi-lo durante esses minutos agora. Bom dia, paz do Senhor, a igreja. Estou aqui essa manhã, pedi a palavra para o pastor Jean para falar bem rapidinho para a igreja, para agradecer a igreja pelo investimento na minha vida, na minha família, e pelo tempo que ela
que essa igreja me sustentou, me acolheu, acreditou no meu chamado. E para comunicar à igreja que a gente está indo para o campo missionário agora, a gente está indo para Piratininga, aqui pertinho, e a gente vai trabalhar com um treinamento missionário. E eu queria contar com a oração dos irmãos. Continue orando pela gente, agradecer o carinho dos nossos amigos, e queria compartilhar mesmo isso e deixar aqui o meu agradecimento aos pastores, aos nossos amigos. A gente vai estar pertinho, mas ao mesmo tempo é um trabalho diferente, é um trabalho novo para a gente, e a gente quer contar com as orações dos irmãos, orando pela nossa vida, nossa família. A gente que vai trabalhar com os novos missionários, a gente vai estar fazendo viagens constantes com esses novos missionários para o treinamento. A gente queria mesmo agradecer e contar com as orações dos irmãos. Eu quero convidar o Marcelo, nosso irmão presbítero, que vem aqui à frente para orar pelo Gustavo, a Tássia e o Renato, pedindo que Deus os abençoe, que essa oração os envie debaixo dos cuidados e da bênção do Senhor. Graças te damos, ó Pai, pelas tuas bênçãos que o Senhor tem nos dado e derramado sobre a vida do teu servo, ó Pai, desse casal, ó Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Meu Deus amado, o Senhor tem, ó Pai, aplanado o caminho deles, ó Deus. Te louvamos por isso, ó Pai, porque esse chamado está no teu coração, Senhor. Partiu em primeiro lugar no teu coração, ó Pai. Nós queremos, ó Deus amado, que nada, absolutamente nada, meu Deus, acontece sem que o Senhor antes vá à frente. Por isso que nós te pedimos, ó Deus, sobe, ó Pai, com os teus servos, ó Deus amado, para alcançarem, conquistarem, ó Deus, esta terra, ó Pai, que o Senhor já deu nas mãos deles, em nome de Jesus. Porque nós queremos, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, já está preparando esse caminho para a glória do teu nome. Abençoe, Pai amado, essa família abençoada. Abençoa, Pai amado, esses teus servos, ó Deus, porque são filhos do teu coração. Te agradecemos, ó Pai, porque só o Senhor sabe, ó Deus, da história, ó Pai amado, desses teus filhos, e como o Senhor os conduziu em segurança e em triunfo, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe em nome de Jesus. E a paz do Senhor continue sobre a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Diga comigo: o que confessa as suas transgressões? Na verdade é o que não confessa, né? Então diga de novo: o que não confessa as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessam e deixa alcançará misericórdia. Amém. Você já parou para pensar que pode ser que a falta, inclusive, prosperidade ali é muito mais do que financeira, mas a falta de prosperidade pode ser também a falta de santidade da nossa vida. Eu não estou dizendo, veja bem, eu não estou dizendo que santidade atrai prosperidade, não. Não é isso que eu estou afirmando. Se fosse assim, eu teria que dizer que todo ateu milionário é santo. Isso não seria justo dizer. Mas eu estou dizendo que, em muitos casos, Deus retém, inclusive, a bênção financeira, porque o nosso coração está cheio de sujidade, de pecado. Por isso nós confessamos. E agora nós vamos entregar diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas e fazer isso com alegria de coração. Porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou.
sobre mim perdão e Aleluia, Jesus. graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Nós precisamos tanto do teu amor, Senhor. Oh, Jesus, nós precisamos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão sobre as nossas vidas. Tu és o Rei, tu és o autor de toda a criação. Tu és o dono de tudo, Senhor. Só existe vida em Ti, Pai. Por isso nós queremos, ó Senhor, Te adorar com todo o nosso coração. Lavados, remidos pelo Teu sangue, Pai. Perdoados, Senhor, porque somos Teus filhos, escolhidos nas Tuas mãos. Resgatados das trevas do reino da luz. Somos Teus, infinitamente Teus, Senhor. Ó Deus, seja sempre de toda essa adoração. Que o nosso coração se quebrante diante da Tua presença. E mais uma vez possamos declarar que Tu és santo, santo, santo. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos Teus pés. Tu reinas vestido de glória, os
podemos crer, Senhor, que o Senhor ouve, Senhor, as nossas orações. Amém. O Salmo 4 diz isso, Senhor. Que eu ouço as orações dos meus queridos, dos meus escolhidos. E por isso podemos descansar. Por isso podemos dormir à noite em paz, descansar. Ó Deus, ouve o nosso clamor. Tantas são as nossas necessidades, Pai. Mas nós colocamos debaixo dos teus pés, sabendo que o Senhor ouve tudo aquilo que nós falamos no teu coração. Quebranta o nosso coração, Senhor, para que possamos ser curados, para que possamos ser transformados, renovados, guiados, confiante em Ti, Senhor.
Jesus. Creio És que tudo para nós. és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Senhor, recebe agora a nossa adoração, nosso louvor. Recebe, Senhor, o elogio dos nossos lábios, a canção que nasce, Senhor, como um fruto da graça do Senhor em nossa vida. Recebe, Senhor Jesus, esse momento onde as nossas canções falam do quanto o Senhor é necessário em nossa vida. E nós queremos encerrar esse momento declarando verdadeiramente que nós precisamos de Ti. Por isso, em oração, nós dizemos agora: Jesus, eu preciso de Ti. Nós não podemos fazer nada sem o Senhor, porque essa é a Tua palavra: sem mim, nada podeis fazer. Por isso, Senhor, vem ajudar agora essa Tua serva, esse Teu filho, essa família. Ajude-os, ó Deus, a superar esses momentos difíceis, porque eles estão nesta manhã declarando: Jesus, eu preciso de Ti. Que o Senhor seja a cura para esta igreja. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Queria convidar as crianças agora, por favor, as crianças aqui à frente. Vamos orar pelas crianças, elas vão para o culto infantil. As crianças podem vir à frente. Se você quiser trazer o seu filhinho de colo para também receber essa intercessão, essa oração, pode trazê-lo aqui à frente. Eu vou pedir a Vânia que venha aqui à frente fazer essa oração pelas crianças agora, por favor. Senhor, nós queremos nesse momento entregar os pequeninos nas Tuas mãos, crendo também que eles precisam de Ti, crendo também que precisam de cura, que o Senhor fale ao coração deles, que o Senhor use os professores, Pai, para trazerem a Tua palavra, e que o coraçãozinho deles seja terra fértil, Pai. Livra essas crianças de acidentes, livra essas crianças de quedas bruscas, que as Tuas mãos estejam sobre eles, Pai, cuidando também das suas famílias. É isso que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. As crianças vão para o culto infantil. Antes de nós compartilharmos da palavra do Senhor, eu queria pedir aos irmãos que não pegaram ainda o seu calendário, que façam isso. Nosso calendário do ano de 2017 tem todas as programações do ano de 2017. Você pode acompanhar, você não vai ficar por fora das programações, porque todas elas estão registradas aqui no nosso calendário. Você vai colocá-lo na geladeira, no quadro de avisos, enfim, em algum lugar você pode pegar esse calendáriozinho e usá-lo. Bom, mas nós temos muitos calendários ainda. E não, eu já peguei o meu. Então você pode pegar para dar para alguém. Leva para o seu tio, para a sua tia, para o seu primo, para o amigo do primo, para o sogro, para a sogra, para o cunhado. Leva para qualquer pessoa, para o vizinho, pode levar, tá bom? É uma maneira também de nós divulgarmos a igreja. Aqui nós temos o site da igreja, o telefone e as programações. Então não vamos deixar esses calendários sobrarem aí. Você pode pegar o seu e pegar mais alguns e distribuí-los também para quem você quiser. Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens que se encerrará no começo do mês de fevereiro,
sobre o tema que tem sido o norte da nossa caminhada como igreja nesse ano de 2017. Por isso queria convidar você a abrir a sua Bíblia primeiro, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. 1 João, capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 13 em diante. Essa é a temática do ano e também o tema das nossas conversas aqui nos domingos desse mês, do restante do mês de janeiro e também do início do mês de fevereiro. Cristo cura. A ideia é nós buscarmos na palavra cura algumas expressões da manifestação providente e saradora de Cristo na nossa vida. Nós estamos propondo 4 mensagens nesse início de ano, usando a palavra cura como um acróstico. O C de cura é o C de comunhão, o U de unidade, o R de restauração e o A de amor. Cristo cura. E hoje nós vamos falar sobre o C de comunhão, entendendo que a comunhão é, entre outras coisas, uma ação, um instrumento que Deus usa para a nossa cura. De antemão, eu queria dizer aos irmãos que comunhão aqui, nessa mensagem, nesse momento, será usada como um conceito do nosso relacionamento com Deus. Comunhão, nessa mensagem, é um conceito vertical entre nós e Deus. Eu estou falando nesta manhã sobre comunhão com Deus. O U de unidade, nós falaremos mais sobre essa relação horizontal da vida como povo de Deus, de uns com os outros. É bem verdade que, mesmo no capítulo 4, nós ainda não lemos o texto que vamos meditar nessa manhã, mas a Bíblia deixa muito claro aqui no capítulo 4 de 1 João, que comunhão com Deus e unidade com os irmãos acabam se confundindo. Comunhão com Deus e comunhão com o meu irmão são duas coisas intercambiáveis, elas estão relacionadas, elas são interdependentes. O verso 20 do capítulo 4 de 1 João diz que se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Não é verdade? Então, comunhão com Deus e comunhão com os nossos irmãos são duas coisas inseparáveis, indissociáveis. Essas duas coisas estão unidas. Mas apenas como método, apenas como didática, nós vamos usar comunhão como relacionamento com Deus e unidade como relacionamento uns com os outros. Hoje, eu quero compartilhar com os irmãos sobre o tema evidências da verdadeira comunhão com Deus. Evidências da verdadeira comunhão com Deus. E usar esses 4 versículos de 1 João para nós meditarmos. Você vai abrir a sua Bíblia e deixá-la aberta aí em 1 João, capítulo 4, verso 13 a 16, e nós vamos estudar esse texto. Nós vamos estudar verso por verso desse texto e tentá-lo entender como ele nos fala a respeito dessas evidências de uma verdadeira comunhão que nós podemos ter com Deus. Nisto conhecemos, vamos lá? Todos encontraram aí? Se você não encontrou, você pode acompanhar comigo
nas projeções aqui. Vamos lá? Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Vamos de novo? Eu queria que você lesse comigo, para guardar isso no seu coração. Agora lê na projeção. Lê na projeção, vamos lá? Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Agora você fica com a sua Bíblia aberta e nós vamos observando aí o que esse texto tem a nos dizer sobre essa verdadeira, ou as evidências verdadeiras de uma comunhão com Deus. O que de fato fala que nós estamos unidos a Ele? J.S. Lewis diz que comunhão é o intercâmbio de pensamento. A comunhão com Deus se baseia no diálogo e na reciprocidade de um relacionamento com Deus. Não existe comunhão se existe unilateralidade. Comunhão fala de reciprocidade, de mutualidade. Comunhão fala de diálogo. Comunhão fala de intercâmbio de pensamento. Comunhão fala de intimidade. Queria que você observasse que esse texto ele tem algumas expressões que se repetem. E quando a gente lê um texto e vê expressões se repetindo, isso é importante. No método de leitura bíblica, quando você vê um texto em que expressões ou palavras se repetem de maneira constante, isso indica que há ali uma ênfase no texto. Há ali naquele texto alguma coisa que nós precisamos parar e atentar, porque há naquelas expressões uma força. E veja que essa expressão, com algumas poucas mudanças, Deus permanece nele e ele em Deus, é recorrente no texto. Nesses 4 versículos que lemos, sim ou não? Está aí no texto. Veja o versículo 13. Versículo 13 diz: nisto conhecemos, ou na versão que lemos, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Veja o versículo 15. Diz lá: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Verso 16 diz, finalzinho do verso: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus... Olha aí, a repetição desse termo tem um significado muito importante para nós. Por quê? Porque esse texto está nos falando a respeito de comunhão. E veja, fala de uma comunhão que em si é recíproca, não existe comunhão unilateral. Só no pensamento platônico. Platão é que tinha o amor platônico. É aquele amor que eu estou namorando a fulana de tal. Há quanto tempo? Já faz uns 5 anos. Só que ela não sabe. Só eu que namoro. Isso é amor platônico. Isso é um relacionamento platônico, que não tem reciprocidade, que não tem mutualidade. O texto está falando de um relacionamento onde há intercâmbio de pensamento. Deus permanece nele e ele, ou eu, permaneço em Deus. Deus permanece em mim e eu permaneço nele. Comunhão, mutualidade, reciprocidade, diálogo, conversa. Nesse sentido, irmãos, esse texto tem muito a nos ensinar.
Mas eu gostaria que você observasse que, para nós entendermos esse texto, é necessário que nós percebamos que, na época em que o apóstolo João o escreve, existe um pensamento muito equivocado sobre a manifestação de Deus numa pessoa. João escreve exatamente num contexto, num pano de fundo, onde havia um movimento chamado gnosticismo. Gnosticismo vem do grego gnosis. Gnosis significa no grego saber, conhecimento. Esses homens que haviam infiltrado na igreja com esse pensamento gnóstico, eles diziam o seguinte: para você ter um conhecimento profundo de Deus, para você ter um saber elevado de Deus, esse conhecimento não é para qualquer um. Esse conhecimento é um conhecimento secreto. É um conhecimento que só tem aqueles que tiveram uma experiência de êxtase, uma experiência mística. E essa experiência mística conferiu a essa pessoa esse saber elevado, esse conhecimento superior, misterioso sobre quem Deus é. João, na verdade, ele nos alerta que intimidade com Deus, ele nos alerta aqui que comunhão com Deus tem algumas evidências verdadeiras. Em nenhuma delas, João diz que são experiências místicas. Em nenhuma delas ele diz que é isso que confere um saber mais profundo de Deus. Mas ele vai nos mostrar que essa comunhão é evidenciada por outras coisas. Ao longo da história da igreja, a comunhão com Deus foi central naqueles que escreveram a história da igreja. Esses homens não viviam aleatoriamente, eles não viviam de modo leviano em relação à sua comunhão com Deus. Selecionei aqui algumas frases, por exemplo, do grande pregador inglês Charles Haddon Spurgeon, onde ele diz: se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. E.M. Bounds, que escreveu um livro clássico chamado Poder pela Oração, ele diz que estar pouco com Deus é fazer pouco para Deus. Estar pouco com Deus é fazer pouco para Deus. E o meu autor predileto, que é um arminiano, não obstante é meu autor predileto, diz que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem adotou os métodos da nossa era mecânica. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. A.W. Tozer. O homem que deseja conhecer a Deus precisa dedicar-lhe tempo. Mas quais são as evidências verdadeiras, irmãos, de uma comunhão com Deus? Como que nós podemos reconhecer que nós estamos nele e ele em nós? Queria que você observasse 3 coisas que esse texto nos diz. Primeira delas, o verso 13 nos diz que nisto, veja, são evidências, não são condições, são evidências claras. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Qual que é a primeira evidência de que sabemos que permanecemos nele e ele em nós, e que há comunhão entre eu e Deus? Em que ele nos deu do seu Espírito. A dádiva do Espírito é uma evidência clara. A verdadeira comunhão com Deus se dá pela habitação do Espírito no crente. Você entendeu isso, meu irmão? A verdadeira comunhão com Deus está no fato de que o Espírito habita naquele que tem comunhão com Deus. Nisto nós sabemos,
Nisto nós conhecemos, que permanecemos nele e ele permanece em nós. Que ele nos deu da semente do seu Espírito que habita em nós. Nós somos habitados pelo Espírito Santo. Nós somos templo desse Espírito Santo. O Espírito nos habita. E isso é uma evidência de que nós temos comunhão com ele, de que permanecemos nele e ele permanece em nós. Quais as evidências de que eu sou habitado pelo Espírito? Primeiro, uma pessoa habitada pelo Espírito tem o testemunho do Espírito de que o Pai lhe deu uma filiação, de que nós somos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, a palavra de Deus diz que o Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito testemunha em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Irmãos, no começo da minha vida cristã, uma das armas que o diabo usou contra mim era colocar na minha mente, no meu coração, de que eu não havia ainda recebido essa filiação. Então todos os dias eu orava e pedia: Deus, eu quero ser teu filho, eu quero ser teu filho. Até o dia em que eu ouvi um ensino sobre esse texto, na igreja. Que o Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E eu pedi: Deus, então fala claramente que eu sou teu filho. Queridos, isso foi enchendo o meu coração, simplesmente enchendo o meu coração. De que eu tenho uma filiação com Deus. De que Deus é meu Pai e eu lhe sou filho. Isso não foi obra simplesmente de uma ação mística, não, foi uma obra do Espírito Santo agindo no meu coração, selando a minha vida e me fazendo filho de Deus. E ele testemunha no meu coração e testemunha no coração de todo aquele que pertence a Deus, de que o Pai lhe aceitou como filho. O Espírito testifica em nossos corações que somos filhos de Deus, que nos tornamos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, diz a Bíblia. Com Ele nós sofremos, mas com Ele nós seremos também glorificados, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8. Quais as evidências de que nós somos habitados pelo Espírito Santo? A iluminação do Espírito Santo em nossa mente para nós entendermos a verdade. Se nós conseguimos compreender a verdade de Deus, a palavra, se nós compreendemos os princípios, os valores do reino de Deus, isso não vem por uma ação natural humana. Não, isso é obra do Espírito Santo em nosso coração. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo de número 2, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, porque isso lhes é loucura. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas espiritualmente. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que os incrédulos não venham a conhecer a luz do Evangelho, para que a luz do Evangelho brilhe. Qual é uma das evidências de que o Espírito habita o meu coração? O fato de que o Evangelho brilhou. E eu compreendi o sentido de Cristo ter morrido na cruz em meu lugar. E de que sem a obra de Jesus na cruz do Calvário, não há redenção, não há remissão dos meus pecados. Eu estou inevitavelmente perdido, irremediavelmente longe de Deus. E que só através da cruz do Calvário, do sacrifício de Jesus, eu posso me aproximar de Deus, por um novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou. Só. Mais uma terceira razão, queridos, em que eu sei que o Espírito habita em mim, é o fruto que o Espírito faz produzir na minha vida. Há um grande equívoco em pensarmos que as evidências de que o Espírito habita uma pessoa são manifestações das obras, do fazer, dos dons.
A maior evidência de que o Espírito habita uma pessoa são as manifestações novas do caráter da pessoa. Fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. O fruto é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, longanimidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, Deus começa a agir no nosso caráter, o Espírito começa a transformar o nosso caráter. E essa transformação do nosso caráter revela o quê? De que há uma obra acontecendo de dentro para fora. Irmãos, o diabo pode imitar quase todas as obras de Deus. Mas ele jamais poderá imitar a obra de transformação do Espírito no coração de um homem e de uma mulher. O diabo pode imitar um milagre. Fiz um milagre aqui. Deus está neste lugar, aleluia! O diabo imita. Quando Moisés e Arão estavam diante de Faraó, Faraó chamou os seus encantadores e eles imitaram as obras que Moisés realizou ali, de prodígio, de milagre. Mas uma coisa ninguém consegue imitar: a transformação no caráter de um homem que antes era um assassino e agora é um homem doce, como aquele carcereiro lá de Atos capítulo 16, que certamente não era um homem fácil de lida, era um homem rude. Por quê? Porque trabalhava com gente de má índole. Mas agora aquele homem, ali no capítulo 16, depois que ele tem a pregação do Evangelho, assimila a pregação do Evangelho, em seguida ele já leva Pedro e João para dentro da sua casa, para curar-lhes as feridas. O que é isso? Já é obra do Espírito Santo no coração do homem. Ninguém pode imitar a transformação que ocorre no caráter de alguém que foi alcançado pela obra do Espírito Santo. Isso o diabo não pode fazer. Agora nós ficamos pensando, não, as evidências de que alguém está cheio do Espírito Santo é prodígio, é obra, maravilha. Não é, é mudança no caráter. É mudança nos valores de vida. Porque o fruto do Espírito é uma obra que só o Espírito pode realizar no coração. Essas mudanças que acontecem de dentro para fora, essas mudanças que acontecem como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, são mudanças graduais, progressivas, não acontece do dia para a noite, mas nós vamos mudando conforme as experiências, conforme as circunstâncias da vida, conforme o tempo vai passando e nós vamos caminhando com Cristo, ensinos nos vão sendo dados e Jesus vai transformando o nosso coração, Ele vai mudando o nosso caráter, os nossos valores vão sendo moldados aos valores de Cristo, e quando nós percebemos, a nossa vida já é outra, porque o Espírito Santo nos mudou. Eu não sou, meus irmãos, aquilo que eu quero ser. Eu nem sou aquilo que Deus quer que eu seja. Mas uma coisa eu tenho certeza: eu já não sou aquele que eu era. E assim é com todo aquele que é habitado pelo Espírito Santo. Segunda evidência de que alguém tem comunhão verdadeira com Deus. Veja o que diz o versículo 14 e 15. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Isso aqui é a missão de Jesus. É a obra que Jesus veio realizar. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. A obra de Jesus. Verso 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. A pessoa e a obra do Filho. A verdadeira comunhão só é possível e evidenciada através do reconhecimento da pessoa e da obra de Cristo. Isso só é possível através de uma confissão expressa, franca, aberta, pública e verdadeira.
Veja, eu vou repetir isso. A verdadeira comunhão só é possível e evidenciada através do reconhecimento da pessoa e da obra do Filho, de Cristo. Só tem comunhão com Deus aquele que verdadeiramente reconheceu o que Jesus fez e quem Jesus é. Aí a Bíblia nos diz assim: nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. O Pai não enviou o seu Filho como um espírito iluminado. O Pai não enviou o seu Filho como um mestre. O Pai não enviou o seu Filho como um professor de valores elevados. O Pai não enviou o seu Filho para vir nos ensinar como nós devemos nos portar em comunidade, em sociedade. O Pai não enviou o seu Filho para que nós fôssemos curados das nossas enfermidades. O Pai não enviou o seu Filho para que nós tivéssemos prosperidade material. Não, a Bíblia diz que o Pai enviou o seu Filho com uma obra específica. E a obra específica pelo qual o Pai enviou o Filho foi para que ele salvasse o mundo. É a obra. Mas em seguida, João diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele permanece em Deus. Então só é possível eu reconhecer essa pessoa e obra de Cristo quando existe uma confissão franca, aberta, pública, sincera, verdadeira, de que Jesus é o enviado de Deus para salvar o mundo e de que eu o reconheço como Filho de Deus para minha salvação. Por que uma confissão verdadeira? Porque existem confissões falsas. Porque existem confissões falsas. Observe aí no capítulo 4, versículo 1 a 3, diz assim: amados, não deis créditos a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Existe uma falsa confissão aqui, e essa falsa confissão fala do quê? Aquela que, embora sincera, eu não estou dizendo que aqueles que, por influência dos falsos profetas, não confessaram Jesus Cristo com sinceridade. Aquele que pregava era falso, mas aquele que ouviu, preste atenção, por favor. Aquele que ensinava, ensinava com falsidade, era um pseudo-pregador do Evangelho. Mas aquele que ouviu, ouviu com sinceridade no coração. Mas a confissão daquele que ouviu não foi verdadeira, embora pudesse ter sido sincera. Por isso João diz assim: aquele que faz uma confissão, embora sincera, mas não crê da forma correta, não fez a confissão que deveria fazer. Existem uma porção de seitas espalhadas pelo mundo, que não pregam Jesus como Salvador, que não pregam Jesus como Messias, que não pregam Jesus como Filho de Deus, que veio ao mundo com uma obra específica, mas que falam de Jesus. O simples fato de falar no nome de Jesus não confere a essas seitas, a essas reuniões, credibilidade ou legitimidade. Você está me entendendo? A confissão precisa ser sincera, mas precisa vir acompanhada de verdade. De modo que João diz assim: ponham à prova os espíritos. Ponham à prova. Por quê? Porque muitos pelo mundo afora estão ensinando um Jesus falso. E todo aquele que não confessa Jesus como ele deve ser confessado, não procede de Deus. São os que foram iludidos pelo falso ensino, irmãos.
são aqueles que creem que a camisa ensanguentada do apóstolo vai curá-los. Misericórdia! Só existe um sangue que foi derramado pela salvação do mundo. E Atos capítulo 4, verso 12 diz claro que não existe outro nome na face da terra no qual importa que sejamos salvos. Esse nome é o nome de Jesus. E não existe outro sangue que fora derramado para a cura e salvação dos incrédulos. E este sangue é o sangue de Cristo Jesus. É falso ensino. É desvio. Agora, existe a falsa confissão também. Que, embora correta, não é sincera. Existe a confissão que, embora sincera, não é correta. Mas existe a confissão que, embora correta, não é sincera. Mateus capítulo 7. Jesus diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Olha que confissão verdadeira. Ela é ortodoxa, reconhece Jesus como Senhor, como Messias. Ela é fervorosa, como diz John Stott, porque vem recheada de afirmações do trabalho que esse efetuou. Senhor, Senhor, nós em teu nome realizamos prodígios, milagres. Nós curamos em teu nome, nós saramos em teu nome, nós fizemos muitos milagres em teu nome. Ela é até respeitosa, porque chama Jesus de Senhor. É pública, porque é feita diante de muitos. Senhor, Senhor, nós fizemos isso. Mas ouvirão de Jesus: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, nunca tive comunhão com vocês. Irmãos, não adianta nós simplesmente dizermos a Jesus assim: Jesus, eu te aceito na minha vida, mas fazermos isso de boca para fora. O perigo da profissão de fé meramente verbal é terrível e tem existido em muitos lugares. Anunciam Jesus com os lábios, mas o coração não está cheio da graça. E eu encerro com Romanos capítulo 9, ou melhor, capítulo 10, versos 9 e 10, que diz assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Isso confere verdadeira comunhão com Deus. E por fim, o verso 16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. A comunhão verdadeira consiste numa experiência indescritível com o amor de Deus. Henry Nouwen escreveu um texto chamado O Ser Amado de Deus, em que ele diz assim: há um ponto muito mais delicado que eu quero abordar brevemente. O amor humano, o amor de pai, mãe, o amor do namorado, o amor do cônjuge, o amor do professor, o amor da igreja. Esse amor sempre será imperfeito. Por isso ele também pode estar sempre ferindo. Pense em seus pais. Você os amou? Sim, você os amou. Mas você também os feriu. Pense nos professores de sua escola. Você os amou? Às vezes. Mas você também os feriu. Pense em seus filhos. Você os ama? Sim, você os ama. Mas você também permite que eles sofram. Pense em sua igreja. A igreja o ama? Sim, ela te ama. Mas tudo isso também pode acontecer de forma bem difícil. Cada vez que você tiver contato com o amor humano, você também terá contato com as feridas.
Alguma vez você já parou para pensar no que aconteceu quando era criança? Você diz, era maravilhoso, mas o meu pai, pois é, ele na verdade tentava me amar, mas ele era muito autoritário. Ele não me compreendia. Minha mãe me amava, sem dúvida, mas ela era muito medrosa, sempre tão superprotetora. Por isso eu não era realmente livre. Você descobrirá que o amor em sua vida nunca foi particularmente perfeito. E quando você amar alguém, um dia você descobrirá que se pode amar as pessoas, mas algum dia elas nos dizem que as coisas que a gente fez não foram assim tão boas. Algum dia a gente vai ouvir, sim, você me amou, mas você não me amou de um jeito certo. Quando se é pai, mãe, no fim seremos sempre criticados, porque não amamos do jeito certo. Assim é neste mundo. É um mundo no qual somos pobres e imperfeitos amantes. E constantemente precisamos lutar contra a tentação de estar deprimidos, desiludidos, aborrecidos, cheios de rancor, de pensamentos de vingança por causa disso. Queremos modificar essa situação. Sempre queremos achar um a quem de fato poderemos amar, ou que nos ame. Um parceiro, amado, amigo, mas não conseguimos. Nós queremos amor, mas ele nos escapa. E às vezes queremos tanto que nosso amor se torne verdadeiro, que ele se torna violento. Nós dizemos, me ame, me ame, me ame. E antes que se dê conta, a gente já está estrangulando a garganta do outro. E se o outro diz que desse jeito ele não pode me amar, então nós dizemos, mas eu sou tão só, eu preciso tanto de que alguém me ame. Aí ele conclui, só é possível viver neste mundo quando não se espera de pessoas aquilo que só Deus pode dar. Preste atenção em mim, por favor. A verdadeira comunhão não é apenas uma experiência de filiação comprovada pelo Espírito no nosso coração. Preste atenção, por favor. Não é simplesmente eu dizer assim, verdadeiramente eu reconheço que eu sou filho de Deus. A verdadeira comunhão é essa testificação do Espírito no meu e no seu coração de que eu sou filho. Mas mais do que isso, que eu sou um filho amado de Deus. Existem duas fontes de amor no mundo e em Owen deixa isso tão claro, é tão básico. É a fonte de amor humana e a fonte de amor divino. A única que verdadeiramente faz com que nós vivamos sem essa carência profunda que atormenta a alma do ser humano é quando nós descobrimos o amor do Pai. Por que casamentos fracassam? Por que relacionamento entre pais e filhos fracassam? Por que relacionamentos entre líderes cristãos fracassam? Por que relacionamentos dentro da igreja fracassam? Porque nós queremos ser amados com a fonte errada. Quando nós descobrimos o amor de Deus, que enche o coração, que dá plenitude de vida, que faz com que nós não nos sintamos nunca carentes, porque esse amor é pleno, nós não nos sentimos tão machucados e feridos. Por isso, Paulo diz assim, que nós devemos imitar a Deus como filhos amados. Amados. Por isso Jesus, quando estava no batismo, uma pomba desce e ouve-se do céu uma palavra que diz, esse é o meu filho amado em quem me comprazo, filho amado. Por isso Jesus, quando está no Monte da Transfiguração, aparece Moisés e Elias e uma voz se ouve do céu. Moisés e Elias passaram, agora é o meu filho, a ele ouçam. Esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Filho amado.
ser filho amado não é uma experiência romântica, mas de fé, simplesmente isso. Por que Deus me ama, pastor? Porque Deus já cumpriu na sua vida aquilo que a Bíblia diz que é a maior prova de amor. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos ficar de pé? A comunhão com Deus cura. E como que a comunhão com Deus cura? Ela principalmente nos cura quando nós somos colocados neste lugar, que em suma é a certeza de que somos filhos, porque o Espírito habita em nós, como resultado de uma verdadeira confissão na pessoa e obra do Filho, mas que faz com que nós experimentemos uma relação de amor indescritível com Deus. Você sabe que é amado de Deus, não porque existem provas românticas de Deus, não porque Deus enviou um cartão dizendo para você: eu te amo. Não porque Deus enviou flores dizendo para você: eu te amo. Mas porque Deus enviou o seu próprio Filho para morrer por você e disse: essa é a maior prova de que eu te amo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas Deus prova o seu amor para conosco, tendo Ele enviado o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Nisto consiste o amor de Deus, de que Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Senhor, eu quero nessa manhã orar pela vida deste, ó Deus, que se sente tão vazio e tão carente, porque ainda não encontrou o princípio de tudo, a comunhão contigo. Não existe unidade que cure, não haverá restauração se não houver em primeiro lugar comunhão contigo, porque essa comunhão é a base de toda a cura, Senhor. Irmos até o Senhor e nos sentirmos filhos amados é a base de toda a nossa cura. Por isso, nessa manhã, Deus, eu quero orar e pedir que o Senhor esteja esclarecendo isso à mente e ao coração desses irmãos que me ouvem neste lugar. Que nós saiamos daqui, ó Deus, sabendo que pode existir uma verdadeira comunhão, e que isso não é resultado de uma experiência mística, de uma experiência de êxtase, de que isso não é resultado de arrepios que são produzidos no encontro, mas que isso é resultado da dádiva do Espírito habitando em mim, como resultado de uma confissão verdadeira de que Jesus é o Filho de Deus e meu Salvador, e que me faz experimentar o verdadeiro amor de Deus. Eu peço isso, Senhor, na vida desses que me ouvem, em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe, e que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, o consolo do Espírito seja derramado sobre a sua vida hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com você.